Glória a Deus. Para mim, essa noite é um privilégio, irmão, estar aqui. E eu quero saudar toda a igreja com a paz do Senhor. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade que é minha concedida nesta noite. Também quero estender ao meu pastor Elias, à pastora Janice, que nos foi o canal para esse convite. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, vosso ministério. Quem possa abrir comigo a Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo de número 50, versículo de número 20. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Tenho certeza que da forma que você entrou, você não vai sair. Livro de Gênesis, capítulo 50, versículo de número 20. Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Só quem pode, tome o assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu não sei você, mas eu já estou sentindo a presença dele aqui. A presença do Espírito Santo é notória neste lugar. E conforme eu falei, eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei como você entrou por essas portas. Mas a presença do Senhor já te alcançou aí, está te visitando aí. E da forma que você entrou, você não vai sair. Porque onde a presença do Senhor está, não pode haver tristeza. O Senhor está visitando corações nessa noite. O Senhor fala no meu coração que entrou aqui nessa noite corações tristes. Eu não sei como está o seu coração nessa noite, mas permita-se que o Espírito Santo de Deus venha visitar o teu coração nessa noite. Permita Deus tocar no seu coração nessa noite. Permita Deus agir no seu coração nessa noite. Eu não sei qual é o processo que você está passando, mas permita a Deus tocar no seu coração. Aleluia. Louvado seja Deus. O tema que me foi passado é vivendo o processo para chegar no propósito. Um tema muito, mas muito lindo. E difícil também. Porque viver o processo não é fácil. E o texto que nós acabamos de ler, ele está inserido no livro de Gênesis, no capítulo de número 50, do versículo de número 1 ao versículo de número 6, aonde ele começa a falar sobre morte. E nesse mesmo capítulo ele termina falando sobre morte. No versículo 1 ele fala sobre morte do pai de José, Jacó. E no versículo de número 26, ele fala sobre a morte de José. Mas no versículo de número 20, eu fico feliz, porque nele tem uma liberação. No versículo de número 20, tem uma liberação de perdão. Nós vamos ver que há uma conversa entre José com seus irmãos. Mas para que nós possamos entender esse versículo de número 20, nós vamos voltar no capítulo de número 37, onde começa toda uma história de um menino de apenas 17 anos, com um nome chamado por José. José era o filho da velhice,
e era o filho mais amado do seu pai Jacó. Jacó lhe deu uma túnica, e essa túnica gerava inveja. Não era inveja de algum amigo. O que me entristece mais é que a inveja era de alguém que era da família. A Bíblia vai dizer que os seus irmãos o invejavam porque o seu pai lhe deu uma túnica. Túnica essa de várias cores. Ao ponto de lançarem José dentro de uma cova. Quem lança José numa cova não é um vizinho. Quem lança José numa cova, quem trama contra José não é um vizinho. É a família. É os seus irmãos. Lançaram ele dentro de uma cisterna. E o que me surpreende ainda mais é que ele simplesmente não é somente lançado, também é vendido. Quem vende José não são os vizinhos, quem vende o José são os seus próprios irmãos. A família, ao qual foi criado junto. Brincaram junto na sua infância. E agora ele é vendido pelos seus próprios irmãos. E no versículo de número 20, há uma liberação de perdão. Eu quero levantar aqui para a amada igreja nessa noite. Será que alguém aqui ou entre nós liberaria essa palavra de perdão para os seus irmãos, a qual José vivenciou tudo isso? Olha a dor que José passou. Ele foi invejado. Ele foi lançado dentro de uma cisterna. Ele foi vendido. Passou todo um processo de dor. Passou todo um processo de tristeza. Mas em nenhum momento eu vi José questionando a Deus em meio à sua dor, em meio ao seu processo. Será que se fosse eu e você, a gente estava preparado ou pronto para liberar esse perdão para este irmão? Olhar no olho, cara a cara, face a face e dizer: eu passei tudo o que passei, você me vendeu, você me jogou na cisterna, você teve inveja de mim, mas eu te libero o perdão. Eu vendo o texto inserido que José está vivendo, o Senhor falou no meu coração: liberar perdão não é para qualquer um. Liberar perdão não é para quem está vivendo na terra. Liberar perdão é para quem vive o céu. Liberar perdão não é falar da boca para fora. Liberar perdão é de quem vive Deus de dentro. Ou seja, é quem vive o propósito de dentro e lança ele para fora. Liberar o perdão é quem vive Deus, é quem tem Deus, é quem tem chamado, é quem tem intimidade com Jesus. Liberar o perdão não é para quem é da terra, liberar perdão é quem vive o céu na terra. Quando nós liberamos o perdão, nós estamos dizendo: eu já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Porque se for da minha e da sua vontade, irmão, a gente não libera o perdão. Mas quando nós liberamos o perdão, nós estamos dizendo para o inferno: eu não vivo mais eu, mas eu libero o perdão, porque quem vive em mim é mais forte do que eu. Jesus está visitando gente aqui nessa noite. Entrou pessoas aqui nessa noite precisando dessa palavra, precisando liberar o perdão. Oh, aleluias! Libere o perdão. Libere o perdão. Eu não sei para quem precisa, mas libere o perdão. Mostra para ele ou para ela que você vive em Cristo e que Cristo vive em você. Olha na cara e olha: eu te perdoo.
Eu te perdoo pelo que você falou, eu te perdoo pelo aquilo que você fez, eu te perdoo. Às vezes dá vontade de partir para cima, mas aquele que vive em mim é mais forte do que eu, então eu te perdoo. Quem libera o perdão vive o céu. Quem libera o perdão vive o céu. O perdão, ele é libertador. O perdão, ele é uma libertação. Quando você libera o perdão, o céu se abre. Aí você me pergunta, onde está isso na Bíblia? E eu te digo, estava Jesus sendo crucificado. De um lado dele tinha 2 ladrões. E ele falou, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo. O céu se abre para quem libera o perdão. Aleluias. Eu não sei, você está se pensando, mas eu não sei por que eu estou passando esse processo. Eu não sei por que eu estou enfrentando este vale. Mas Jesus me trouxe aqui nessa noite para te dizer, quando você liberar o perdão, o céu vai se abrir sobre a tua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Não tem como você liberar o perdão para alguém e o céu não se alegrar com isso. Não tem como. Não tem como eu liberar para alguém um perdão e as bênçãos do Senhor não vir sobre a minha vida. Libere o perdão nessa noite. Libere o perdão nessa noite. Talvez isso aí tenha te feito uma noite sem dormir, tem passado insônia, você não consegue dormir, você não consegue trabalhar, você não consegue se relacionar com seus irmãos, você não consegue mais fazer a obra, mas o Senhor fala, liberta, libera o perdão. Eu sei o quanto é difícil, irmãos, olhar na cara daquele que nos fez o mal, olhar dentro dos olhos daquele que te fez o mal, que tramou contra você, que tramou contra mim. Calúnia, defamação, conspiração. E você tem que olhar na cara dele e falar, eu te amo em Cristo Jesus. Sabe por que eu te amo? Porque o céu, eu quero ganhar o céu. Sabe por que eu te amo? Porque eu vivo a palavra. Sabe por que eu te perdoo? Porque Cristo vive em mim. Libera o perdão. O perdão é libertador. Paulo e Silas foram açoitados em praça pública. Lançaram eles dentro de uma prisão. Acorrentaram os seus pés, estavam presos num cárcere interior. E eu começo agora a olhar para Paulo e para Silas e ver eles conversando. Paulo, que mal a gente fez para merecer isso? E Silas olhando para Paulo e falando, Paulo, por que nós viemos parar aqui? Por que bateram em nós por poder pregar a palavra da verdade? E Paulo olha para Silas e diz, olha Silas, não merecíamos estar aqui, mas eu libero para eles o perdão. Vamos orar pela vida deles. E eu começo a ver Paulo orando e Silas cantando. E a Bíblia vai dizer que de repente as correntes se romperam, as cadeias caíram. Quando nós liberamos o perdão, cadeias são quebradas, feitiços são desfeitos, porque há poder do sangue, há poder na palavra de Deus. Não há prisão que permaneça de pé quando alguém libera o perdão. Não há corrente que aprisione alguém, um servo do Senhor, quando nós liberamos o perdão. Cadeias estão sendo quebradas aqui nessa noite. Correntes estão sendo quebradas aqui nessa noite. Trabalho de feitiçaria está sendo desfeito nessa noite, porque há poder na palavra. Oh, aleluia. Eu estou sentindo uma graça aqui diferente.
Eu estou sentindo uma graça aqui diferente. Vamos viver esse processo para alcançarmos o propósito. Vamos suportar esse processo para vivermos esse propósito. O processo é doloroso, o processo é difícil, mas o propósito ainda está de pé. Tem promessa para a tua vida, tem promessa para o teu filho, tem promessa para a tua casa, tem promessa para o teu ministério, tem promessa para você te esperando. Se você pode glorificar, glorifica o nome do Senhor. José foi vendido e ele foi parar na casa de Potifar. Diz o texto que tudo quanto José fazia era próspero. Tudo aquilo que ele tocava era próspero. Eu já quero liberar uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Talvez tudo que você tenha feito tenha dado errado. Talvez tudo que você tenha projetado tenha dado errado. Mas eu profetizo aqui em nome de Jesus. Aonde a sua mão tocar, aonde o seu pé tocar, será próspero para a glória e honra do Senhor Jesus. Será próspero, será abençoado. Toca no seu filho, na sua casa e profetiza sobre a vida dele. Você é levita da casa do Senhor. Toca no seu filho e fala para ele: eu profetizo o dom da palavra, eu profetizo o dom da cura. Você vai voltar para a casa do Senhor. Toca na sua esposa, toca no seu esposo e profetiza no teu lar, na sua casa: a minha família é uma bênção, a minha casa é uma bênção. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem amanhecer. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eu profetizo bênção sobre a tua casa. Eu profetizo bênção sobre a tua família. Serás abençoado, serás abençoada pelo poder da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Será, irmãos, que nós estamos preparados ou preparada para vivenciar o que José viveu, para passar o que José passou? Será que nós estamos preparados, irmão, para isso? Irmão, talvez muito de nós, talvez 99,9% abandonaria tudo, largaria tudo, entregava os pontos, falava: Senhor, não suporto mais. Senhor, não aguento mais. Senhor, eu fui vendido por aqueles que eu mais amava. Senhor, eu fui vendido por aqueles com os quais eu convivi toda a minha juventude. Eu não suporto mais. Irmão, quando alguém de fora faz alguma coisa conosco, no trabalho, na escola, na faculdade, nós voltamos para casa. Mas quando é alguém de casa que faz conosco, vamos para onde? Para onde nós vamos, irmãos? Para onde nós vamos? Será que nós estamos preparados para viver o que José viveu? Suportar esse processo que ele suportou? Talvez não, irmãos. Mas José nos ensina uma coisa: confiar naquele que nos chamou. Confia no Senhor, irmão. Entrega o teu caminho, confia nele, o mais ele fará. O que os olhos não viu, o que o ouvido não ouviu, o que não subia ao coração do homem, é o que Deus preparou para cada um de nós. Confia naquele que te chamou. O propósito está logo ali. O processo é doloroso.
É difícil passar pelo processo, mas o propósito está ali. Não pare a tua caminhada. Não pare a tua caminhada. Não pare a tua caminhada por qualquer palavra. Eu profetizo que palavra alguma não vai chegar ao teu coração. Você vai ter paz, você vai ter tranquilidade de buscar e de adorar ao Senhor. A tua casa é bênção, os teus filhos é bênção, o teu ministério é bênção. Se você tem anos que não louva para o Senhor, eu profetizo que você vai voltar a louvar, que você vai voltar a pregar. Aleluia, mas não pare, irmão. Não entregue os pontos, irmão. Continue, persevere. O Senhor tem bênção para a tua vida. Aqui no versículo de número 20, José olha para a cara dos seus irmãos e diz assim: eu te perdoo por tudo que vocês fizeram. Eu te perdoo porque hoje eu entendo o processo que enfrentei. Era para poder salvar a sua vida, era para poder salvar o povo, era para poder salvar a minha família, era para poder salvar a minha casa. Ele entendeu o processo. E agora ele está vivendo o propósito. Suporta o processo, porque o propósito que Deus tem para a tua vida é grande. O propósito que Deus tem para a tua família é grande. O propósito que Deus tem para você é grande. Não pare, não pare, não pare. Deus confia em você. Deus confia em você. Talvez você se olhe e fale: mas eu sou o menor da minha casa. Eu sou o menor da minha família. Davi também era o menor da sua casa. Não foi escolhido pelo seu pai para poder representar a família, mas foi escolhido por Deus para derrubar o gigante. Você tem o chamado de Deus. Deus confia em você. Deus confia em você. Deus confia em você. Você não é pequeno. Você não é pequeno. Alguém ora por ela ali, ó. Alguém ora por ela ali. Estende a mão para ela ali. Ora por ela ali. Deus tem um propósito na vida de cada um. Talvez você na sua casa é o único evangélico lá, mas Deus te escolheu. Deus te escolheu você para ser a diferença, escolheu a cada um de nós para fazermos a diferença. O processo é doloroso, mas a vitória é certa. Só quem crê glorifica ao Senhor. Só quem crê, só quem crê, só quem crê. Eu já quero profetizar nessa noite que toda ferramenta preparada contra ti não vai prevalecer contra ti. Assim diz o Senhor. Oh, Rabassuricandarabasébia. Deixa se levantar o vizinho, deixa se levantar a vizinha, deixa se levantar dentro de casa, mas fiel é aquele que te chamou para viver o propósito. O propósito Deus está te entregando na sua mão aqui hoje. Levanta a sua mão assim. Deus está liberando o propósito para cada um de vocês aqui nessa noite. Deus tem vitória para a tua vida. Deus tem vitória para a tua casa. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Só libera o perdão quem é do céu. Só libera o perdão quem é do céu. Só libera o perdão quem é do céu. Eu nunca vi ninguém vazio do Espírito Santo em liberar perdão, mas quem é cheio dele perdoa. Quem vive Cristo perdoa. Porque agora não é mais a minha nem a sua vida. Agora quem vive a minha vida é Ele. Aleluia.
Tem céu aberto sobre a sua casa. Tem céu aberto sobre a tua família. Tem céu aberto sobre a igreja de Estrada da Posse. Tem céu aberto sobre o círculo de oração. Deus está passando aqui nessa noite e está liberando vitória para essa equipe de oração. Cada um de vocês, irmã, tem uma autoridade do céu. Cada um de vocês tem uma autoridade do céu. Deus quer usar cada um de vós nessa equipe, nesse trabalho, em nome de Jesus. Deus está colocando autoridade, unção, porção dobrada. Deus quer usar cada vez mais com excelência e com autoridade. O Espírito Santo de Deus está te tocando nessa noite e está renovando as suas forças. Deus manda te dizer, fala e prega com autoridade. Usa esse trabalho com autoridade, porque eu sou contigo. O céu está aberto sobre essa equipe. O céu está aberto sobre essa igreja. Tem cura, tem milagre, tem provisão, tem resposta de Deus para a tua vida. Rabashuri kandarabashepia Rabanchu yandala kalabachayo Rike manayo manasayo Ayo remanduriamba kandarabi kerevácia. O céu está aberto. O céu está aberto. Rike tayo manarabandakayo. Oh, rebanda subcandarácia. Há uma presença aqui nesse lugar. Há uma presença aqui nesse lugar. Ele está aqui nessa noite. Rabando rebebe candarai jo. Barabando bicandoreba candarai. Ribandarabasaio. O Senhor está visitando corações nessa noite. O Senhor está visitando o coração nessa noite. O Senhor está visitando o coração. Cadeias serão quebradas, correntes serão quebradas e o perdão será liberado. Oh, rabandarabasai, querevácia. Libere o perdão para o seu filho. Ei, libere o perdão para o seu filho. Libere o perdão para a sua filha. Libere o perdão para o seu esposo, para a sua esposa. Ai, chorebai de calabácia. Aramando ribacai. O Espírito Santo de Deus quer trabalhar. O Espírito Santo de Deus quer fazer. Mas libera o perdão. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode colocar de pé. Se coloque de pé em nome de Jesus. Ah, Senhor da glória. O Senhor está falando no meu coração aqui nessa noite. Ei, mulher, tome posição de mãe, hein? Conversa tu com teu filho em casa. A autoridade lá é você. Rabantui que mandai obarasébia. Conversa tu com o filho em casa, hein? E libera para ele o perdão. Não fique sem falar com seu filho. Não fique sem falar com a sua filha. Libere o perdão e tu verás o que o Senhor há de fazer acontecer. O Senhor está visitando família aqui nessa noite. O Senhor está visitando o lar aqui nessa noite. Hoje é noite de liberação de perdão. Ai, se ele não te procura, procure você. Você é autoridade. O Senhor coloca em tuas mãos, no teu lábio, autoridade para falar com seu filho e com a sua filha. Libere o perdão. Eu não sei para quem é essa palavra, mas quem é sabe. O Senhor manda dizer: libere o perdão. Libere o perdão. Aleluia. Que Deus abençoe a igreja. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.